todos, aqui é a professora Patrícia Vani Benfica e hoje é dia de aula de Direito Penal e vamos terminar hoje, se Deus quiser, crimes contra a vida. O tema, ou melhor, os temas que nós vamos trabalhar hoje são infanticídio, previsto no artigo 123, o crime de abandono de recém-nascido, previsto no 134, e o crime de aborto, que está previsto lá desde o 124 até o 128 do Código Penal. Ok? Vamos lá? Vamos terminar a matéria? Primeiro, vamos trabalhar com o crime de infanticídio. Vamos começar no 123. Esse crime, então, que está previsto no 123, é um crime doloso contra a vida, que é julgado, processado com um procedimento do Tribunal do Júri, um procedimento especial, bifásico, previsto lá no Código de Processo Penal. Aqui, pessoal, tutela-se a vida humana, mas não qualquer vida. Ainda nós estamos trabalhando com a vida extrauterina, a vida fora do útero, que nós já vimos, vai começar com o início do parto, que é a dilatação do colo do útero. Não há necessidade da expulsão do feto, tá? Da criança. A primeira coisa que vocês precisam perceber é que estamos tratando de uma forma especial de homicídio. Né? Lá do 121, isso podia estar lá dentro de um parágrafo do 121. O que, na verdade, é realmente um homicídio privilegiado aqui. Um real privilégio, com uma pena reduzida, e aqui a pena é mínima de 2 anos e máxima de 6 anos de detenção. Olha, se vocês olharem, nem é reclusão. Ah, tá, professora, mas o que isso significa quando você fala reclusão, detenção e prisão simples? Atualmente, existem muito poucas diferenças entre eles, mas a grande diferença e a mais marcante é a que diz na fixação inicial do regime. Então, a grande diferença entre esses institutos é o tipo de regime que pode ser iniciado o cumprimento de pena. Na reclusão, o início pode se dar tanto no fechado, quanto no semiaberto, quanto no aberto, seguindo as regras do artigo 33 do Código Penal, tá? Lá no seu parágrafo 2º, alíneas A, B e C, que vai ser um critério definido com base na pena, tá? Na quantidade de pena, na primariedade ou na reincidência do acusado, do condenado, e nas circunstâncias judiciais, porque lá também fala que você deve olhar o 59. Já na pena de detenção, ela deve ser iniciada preferencialmente, ou deve ser iniciada tanto no semiaberto quanto no aberto. Agora, nada impede que seja possível a regressão de regime, quando houver uma falta disciplinar por acaso, tá? Por exemplo. E aí você pode ir lá na regressão e ir para o fechado, mas o início seria no semiaberto ou aberto. No caso de prisão simples, é inadmissível o fechado. Então, mesmo que ele tenha uma regressão de regime, ele não pode ser regredido para o regime fechado, só ficando no semiaberto e no aberto. Essa é a grande diferença, na verdade. Ok, agora que a gente já viu que o preceito secundário da pena é mais branda que no 121, porque lá já é reclusão, né, e a pena de 6 a 20 anos no caput, vamos ver os elementos desse crime, aquilo que compõe este crime, aquilo que é fundamental e essencial. Pessoal, nesse momento, entender o artigo 30 do Código Penal é fundamental, ok? Então, você tem que saber o que são elementos do crime. Dos elementos do crime são as características fundamentais para a existência do tipo. Sem o elemento, o fato pode se tornar atípico, ou seja, não ser crime, ou se você tirar aquele elemento, ele pode se encaixar em outro tipo penal, mas não vai ser mais aquele tipo penal ali descrito na lei, tá? É diverso de circunstâncias ou condições. As circunstâncias são elementos que se alojam no contorno do fato, sabe, em volta do fato. Eles não integram o tipo, mas agregam dados que podem significar um aumento de pena ou uma diminuição da pena. Olha, são circunstâncias, e dentro dessas circunstâncias elas podem se dividir em objetivas ou subjetivas. As objetivas ocorrem quando dizem respeito ao fato, como o modo que o crime é cometido, tipo utilizando-se uma arma de fogo no crime de roubo, em vez de uma arma branca, uma arma de fogo. Ou
ou subjetivas. O motivo que, por exemplo, levou o indivíduo a matar alguém, que seria, por exemplo, um motivo fútil, um motivo torpe lá, que qualifica o crime no 121. Já as condições são elementos inerentes ao indivíduo. Então, o fato da pessoa ter 21 anos, ter 70 anos, ser mulher, ser homem, são condições inerentes, características inerentes do indivíduo, tá? Então, a reincidência, a idade, etc. Assim, quando for elemento do crime, irá se comunicar aos coautores e partícipes. É isso que diz o artigo 30. Então, imagina o seguinte, vou dar um exemplo, tá? E aí eu vou colocar um fluxograma, algo escrito para vocês darem uma olhada. Maria e Lucas, casados, tiveram um filho, João, 2 dias atrás. E a Maria, em decorrência da tristeza que está sentindo, da fragilidade emocional que está passando, diante dos hormônios que não se encontram na sua normalidade, ela resolve matar João, seu filho recém-nascido de 2 dias. Lucas concordou e ajudou a Maria, tá? E a Maria, para criar coragem no dia que resolveram matar, ela foi lá e se embebedou. Os dois foram lá, o Lucas não estava embebedado, e afogaram o João. A Maria tem 19 anos de idade. Agora vamos ver o que é elemento aqui? Olha, o matar é elemento. Recém-nascido, o filho ser João, ser recém-nascido é elemento. Ser o próprio filho da Maria e do Lucas é elemento. Estar em estado puerperal, aquela situação logo após o parto, é elemento. E o crime ter acontecido durante ou logo após o parto e ser doloso com vontade é elemento. Agora, olha as condições pessoais da Maria. Ela tem 19 anos. Isso é condição pessoal dela, isso não integra o crime. E as circunstâncias em que o crime foi cometido, quais seriam? Ela se embriagou pré-ordenadamente para ter coragem de cometer o crime. Isso também é dela, isso não faz parte do tipo do crime. Nós vamos ver que esses elementos que eu falei agora, no meu exemplo, são elementos perfeitos que se encaixam no crime de infanticídio, ok? Inclusive, se faltar qualquer um desses elementos, o crime seria outro. Exemplo, eu falei que aqui foi doloso, que ela teve intenção. Se ela fosse por negligência, imprudência e perícia, foi atender o telefone, a criança se afogou no banho, a gente não estaria mais falando em infanticídio, a gente estaria falando provavelmente de um crime de homicídio culposo. O fato dela ter 19 anos vai servir tanto como uma atenuante, né, genérica lá no 65, como uma possibilidade de reduzir o prazo prescricional pela metade, se por acaso vier a ter uma prescrição, e está lá no artigo 115 do Código Penal. Agora, já o fato dela ter se embriagado previamente para cometer o crime fará com que a pena seja agravada, ok? Não é um elemento do crime, mas ronda o crime. Está na sua esfera, né? Perto da sua esfera. Agora, e o Lucas? O que acontecerá com ele? Tá? O que vai acontecer com o Lucas? Para a gente responder isso, o artigo 30 é de suma importância. É fundamental. E ao final da aula, vocês vão ter que elaborar um parecer sobre o caso do Lucas. Eu quero saber como é que fica a situação do Lucas, o que se comunica para ele e como ele vai ser julgado, tá? Então, prestem atenção agora que eu vou começar a explicação do crime de infanticídio. E aí, com essa explicação, eu tenho certeza que você responde tranquilamente a questão. Pessoal, o material que eu coloquei aí, ele vai estar disponível no portal, no Classroom, tá? Junto com a atividade. Tudo bem? Esse esqueminha aí, que eu não preciso de um quadro, eu preciso realmente de um quadro. Primeira coisa sobre o crime é que o crime é próprio quanto o sujeito ativo, pois só pode ser cometido pela mãe parturiente sob a influência do estado puerperal. Este crime aceita que haja coautoria, então aquele que também pratica o núcleo verbal, né? Cuidado, para a doutrina majoritária, a mãe tem que praticar o núcleo também, tá? Junto com o coautor. Ou partícipe, aquele que meramente auxiliou, mas não praticou o núcleo verbal. No nosso exemplo, o Lucas é um partícipe ou um coautor? O que vocês acham? O estado puerperal que a mãe se encontra é presumido, não precisa de prova, tá? A não sei que o Ministério Público prove que ela não estava. E ele é presumido para todas as mulheres que passam pelo parto. E vai do período de expulsão da placenta até a volta do organismo materno às condições anteriores
a gravidez. Então, esse período em que o corpo está passando por uma disfunção hormonal, né? Ele precisa de um tempo para se recuperar. A Tata Werneck, que todo mundo adora, eu adoro ela, disse no seu Instagram alguns dias atrás que ela passou 2 meses chorando. Logo depois que teve o parto. A criança dela é linda, maravilhosa, ela não estava em depressão pós-parto, mas ela se sentia fragilizada, então qualquer coisa, por estar muito cansada e estar naquele estado normal do puerpério, que os hormônios estavam em reboliço, qualquer coisa, ela já pegava e já chorava. Então ela passou 2 meses chorosa. Isso não é o normal nosso. Isso é uma decorrência do estado puerperal e da falta de sono, né, que a gente tem, das horas de sono saudáveis que a gente não tem quando é mãe de comecinho, né, que tem que amamentar de 2 em 2 horas. O sujeito passivo desse crime é o ser humano nascente ou recém-nascido. Existem muitas teorias sobre quem é o recém-nascido. Eu defendo, gente, uma teoria bem objetiva, bem correta, e vai depender do caso a caso. Eu defendo que é recém-nascido enquanto não cair o coto umbilical. Enquanto ele estiver com coto umbilical, ele é considerado recém-nascido. Aqui em casa caiu com 13 dias. A minha bebê, mas isso varia de bebê para bebê. Agora, tem doutrinadores que defendem ser recém-nascido bebê com 30 dias, entre outras tantas teorias. Eu fico com aquela que é objetiva, que é o coto do recém-nascido. Enquanto estiver, é recém-nascido. A criança tem que ser recém-nascida e advinda do parto, né, do filho parturiente. Então, por exemplo, se a Maria resolvesse que ia matar a filha mais velha dela, não o João que acabou de nascer, mas a filha mais velha dela, a Linda, que tem 1 ano e meio, por exemplo, não estaria encaixando mais, não seria mais elemento do crime de infanticídio, tá? Então, por mais que ela não esteja aguentando a menina em estado puerperal, ela e o João, a Linda e o João, estejam sendo exaustivo para ela e ela resolve matar, se ela não mata o recém-nascido, que é o João, e mata a Linda, não vai acontecer de ser crime de infanticídio. Isso também acontece muitas vezes. Outra coisa que acontece muitas vezes é que a mãe mata uma criança achando que é seu filho, mas é filho de outra mulher. Isso acontece na maternidade, por exemplo, em que ficam várias pessoas no quarto, tem 2 ou 3 pessoas, 2, 3 mães com seus filhos, e ela acorda de noite e resolve que vai matar o João, né, o seu filho, mas na verdade mata o Zezinho, que é o filho da colega de quarto, tá? Esse recém-nascido virtual, essa vítima virtual putativa, que vai ser o infanticídio putativo, deverá ser considerado como se fosse o João em todas as suas características, como se fosse o filho verdadeiro da Maria, porque nós estamos trabalhando aqui com o Instituto de Erro quanto à Pessoa, previsto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro quanto à pessoa não isenta o sujeito de pena, né? Ele continua sendo responsável pelo crime que cometeu. E agora, todas as características da vítima que ele queria matar, né? Então, todas as características do João é que serão consideradas, e não a do Zezinho, que era o filho da colega de quarto. Por isso que continua a ser um infanticídio, mas um infanticídio putativo. A conduta nesse crime é matar, é extinguir a vida extrauterina. E nesse caso, há 2 elementos que compõem essa conduta. O primeiro elemento é o momento cronológico, é o elemento cronológico, ou seja, durante ou logo após o parto. Esse logo após tem sido entendido enquanto durar o estado de puerpério, tá? Agora, já o segundo elemento é o etiológico e diz respeito ao próprio estado puerperal, que eu já expliquei o que é. Aqui o Brasil adota o critério fisiopsicológico, então o corpo humano está revoltado com seus hormônios, o corpo da mulher, e isso afeta o psicológico dela. O tipo subjetivo nesse crime é o dolo, tá? Não se fala em infanticídio culposo, eu já disse isso antes, aqui só no dolo. Alguns chegam até a defender que se fosse com culpa nem se falaria em crime, o que eu acho um absurdo, é uma doutrina minoritária, tá? A doutrina majoritária é no sentido de que, se por acaso não houver dolo na conduta da mãe, ela, por exemplo, foi atender o telefone, a criança morreu afogada, a gente sai do infanticídio, mesmo que seja em estado puerperal, logo após o parto, recém-nascido, nós saímos do infanticídio e vamos para o homicídio culposo. A consumação se dá com a morte do recém-nascido.
E é um crime material que cabe tentativa. Cuidado, não confundir esse crime com o abandono de recém-nascido previsto no artigo 134 e que resulta a morte, o parágrafo 2º desse artigo 134. O crime do artigo 134 é um crime que protege a vida, sim, mas não a vida só, protege a vida e a integridade física e psíquica da pessoa. É um crime de periclitação à vida e à saúde, não um crime contra a vida, ok? Então, nós não estamos mais trabalhando com crimes contra a vida, e sim crimes de periclitação à vida e à saúde. Lá no 134, tanto o pai quanto a mãe, sozinhos, aqui eu não preciso que o pai esteja em coautoria, eu não preciso que a mãe esteja cometendo o crime junto. Tanto o pai quanto a mãe sozinhos podem ser sujeitos ativos. É um crime próprio, óbvio, né, gente? É um crime próprio, porque tem ter essas características de serem pais, pai ou mãe. Mas não é necessário, como infanticídio, que seja só a mãe, ok? Aqui tem como elementos nesse crime a conduta de abandonar ou expor a perigo concreto. Então, cabe ao MP, a acusação, fazer a prova que a criança, o recém-nascido, realmente estava em perigo, tá? Então, não é um perigo abstrato, é um perigo concreto. E é um crime que é cometido dolosamente com a finalidade específica de ocultar desonra própria. Então, tipo uma mãe que abandona um recém-nascido, ao descobrir a gravidez, ela vai, ao ter esse filho, ela esconde, porque ela não quer que a família extremamente religiosa descubra, o pai poderia abandonar, expulsar ela de casa, né? Ou um pai que abandona o filho para esconder, por exemplo, um adultério, uma traição. Então, nestes casos, né, seria abandono de recém-nascido ou exposição e abandono de recém-nascido. O sujeito passivo, por óbvio, é um recém-nascido. A conduta é expor através de uma ação ou abandonar através de uma omissão. E é possível, tá, que haja tentativa nesse crime. O crime acontece só no tipo subjetivo dolo, tá? Não se pune esse crime na modalidade culposa. E ainda, essa finalidade específica é essencial e ela vai afastar o dolo eventual, porque já que eu tenho uma finalidade específica apenas em dolo direto. O crime será se consumar quando houver o perigo real e concreto e não com o abandono. Então, se a mãe abandonou a criança na maternidade, na UTI da maternidade, né, foi embora da maternidade, deixou a criança lá, não se está falando em exposição e abandono de recém-nascido, porque não ali tem perigo concreto. Bem, o parágrafo 1º e 2º, lembrando sempre, são qualificadoras a título de culpa, préter dolo, onde eu tenho dolo na conduta de expor o recém-nascido a perigo ou abandonar o recém-nascido a perigo, e culpa no resultado lesão corporal grave, que a gente já viu, tá lá no artigo 129, parágrafos 1º e 2º, ou que resultar morte. Então, nessas duas situações, pessoal, o crime é doloso quanto à conduta de expor ou de abandonar, mas as consequências são a título de culpa. Ah, mas ele queria a morte desde o começo, abandonou numa lixeira, ou num bueiro, porque sabia que havia uma chuva e queria que afogasse. Então, a gente não tá falando de abandono e exposição de recém-nascido, a gente tá falando do crime de homicídio, ok? A ação penal nos dois crimes, infanticídio e abandono de recém-nascido, ou exposição e abandono de recém-nascido, é pública e incondicionada. Só que, enquanto no abandono de recém-nascido, no 134, o procedimento no caput é sumaríssimo, ajuizado. No parágrafo 1º vai ser sumário, no parágrafo 2º ordinário. No infanticídio, a gente já falou que é um procedimento do júri. Pessoal, cuidado, tá? Eu citei o exemplo do Lucas do pai, mas podia ser qualquer um, podia ser uma enfermeira, podia ser a mãe dela, podia ser a babá, não importa. Em relação agora, isso no infanticídio, tá? Agora nós vamos trabalhar o delito de aborto, que é o artigo 124 e seguintes até o 128. Diferente dos crimes de homicídio, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e à automutilação, o aborto ele não protege mais a vida extrauterina. O aborto ele protege a vida intrauterina, ou seja, aquela vida que passou a existir na nidação, né, onde o óvulo fecundado fixou na parede do útero, até o começo, antes de começar o parto.
porque depois começa o parto, a vida é extrauterina. O primeiro crime ali relacionado ao aborto, o abortamento, né, o ato de abortar, é o 124, que pune o autoaborto ou quando a gestante consente para que outro lhe provoque o aborto. O sujeito aqui, pessoal, só pode ser a mulher grávida. Isso é óbvio, né? Autoaborto ou permitir que alguém provoque em si mesma, só pode ser a mulher grávida. Sendo que a doutrina majoritária aceita a coautoria e participação. Só que parte dessa doutrina defende que seria crime de mão própria, então não se falaria mais em coautoria, só em participação de qualquer pessoa que estivesse perto. Só que isso é minoritário. A majoritária defende que cabe a coautoria e participação, só que de uma forma especial, é uma exceção à teoria monista. A pessoa que é coautor ou partícipe responde pelo artigo 126 e não pelo artigo 124. Isso é uma exceção à teoria monista, onde fala que todos que cometem o mesmo crime respondem pelo mesmo crime. O sujeito passivo é o produto da concepção, e aí, dependendo do estágio embrionário que tiver, pode ser um feto, pode ser um embrião, ou pode ser até mesmo um óvulo fecundado. Na hipótese de vários fetos, então gêmeos ou trigêmeos, haverá concurso formal de crimes, conforme o artigo 70 do Código Penal. Esse primeiro crime do 124 traz duas condutas, como nós falamos. O autoaborto, que é realizar o aborto em si mesmo, as manobras abortivas em si mesmo, ou consentir para que outro lhe provoque. E esse autoaborto, ou consentir que outro lhe provoque, pode se dar por meios executivos químicos, físicos ou mecânicos. Você pode beber um chá abortivo, ou você pode pular da escada, né? Qualquer uma das situações. Pode acontecer o aborto. Tem gente que pega um pau e enfia na genitália feminina para poder causar o aborto. É uma conduta que é exclusivamente dolosa. Se a mulher age com culpa e tem um aborto, não é crime. Então, se essa mulher descobre que está em uma gravidez de risco, recebe recomendação para fazer repouso, e mesmo assim ela resolve, por exemplo, ir para academia, fazer exercício, porque acha que o exercício vai fazer bem para a criança e está tudo bem, ela está acostumada, e sofre um aborto, nós não estamos falando, né, de crime de aborto, nós não estamos falando de abortamento. Ela teve um aborto natural e essa imprudência que ela teve não vai fazer constituir um crime, pois não existe aborto culposo. No máximo que vai existir com o aborto culposo é nas consequências lá de uma lesão grave, etc. Consuma-se com a morte do produto, o crime vai se consumar com a morte do produto da concepção. Então, quando o crime se consuma, é quando o feto, o embrião, o óvulo fecundado morre, né? E é um crime que cabe tentativa. Se em decorrência da manobra abortiva o feto nascer com vida e posteriormente em decorrência da manobra abortiva ele vier a óbito, o crime não é mais abortamento, não é mais crime de aborto, e sim crime de homicídio. Alguns doutrinadores, mas é bem minoritário, defendem que deveria haver um cúmulo entre tentativa de aborto e homicídio, mas eu acredito que não é a corrente majoritária. O artigo 126, sim, eu pulei o 125, já volto nele, tá? O 126 trabalha com a conduta delituosa de provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, o 126, ele é complementar ao 124, porque obrigatoriamente ele tem que ter tido o consentimento da gestante e um consentimento válido, a gente já vai ver isso. Então, o médico aqui, ele realiza essa manobra abortiva com o consentimento da gestante, e ele está no 126, e enquanto a mulher vai estar no 124, a gestante vai estar no 124. E não precisa ser médico, né? Pode ser uma parteira, um farmacêutico, uma colega, qualquer alguém que ajude isso. O crime importante, então, como elemento do crime, é consentimento da gestante. Porque se não houver esse consentimento, tá? Ou se esse consentimento for viciado, o médico ou qualquer pessoa que esteja realizando a manobra abortiva, né? Incorreria no 125 do CP, 125 do Código Penal, que é provocar aborto, que é provocar o abortamento, agora sem o consentimento da gestante. Por isso que eu falo, o 124 e o 126 andam casados, o 125 pode andar sozinho. O que vai diferenciar, então, o 125 do 126 é o elemento consentimento válido. E olha, gente, já é pacificado na doutrina que não é válido o consentimento dado por menor de 14 anos.
Então, essa gestante que é menor de 14, ou que ela é alienada, ou que ela é débil mental, ou se o consentimento for obtido mediante uma fraude, por exemplo, ela recebe uma notícia de que se ela não permitir o aborto, ela vai morrer, é para salvar a vida dela. Então, se não for um consentimento válido, não é o 126. Ah, mas tinha consentimento. Tudo bem, era válido? Não, foi dado para uma menina de 13 anos. Então, o médico que realizou o aborto, ele está no 125 e não no 126. Ok? Os dois artigos, 125, 126 e o 124, eles protegem a vida intrauterina. Então, os dois são comuns, diferente do 124 agora. O 125 e o 126 são comuns quanto ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode cometer o ato, a manobra abortiva. No artigo 126, o sujeito passivo vai ser só o produto da concepção, feto, embrião, óvulo fecundado. Agora, no 125, como não tinha o consentimento da gestante, o produto da concepção é a vítima, mas também é a gestante a vítima. Nos dois, a conduta é interromper violenta e intencionalmente uma gravidez, destruindo o produto da concepção. Então, já matamos. Isso é o abortamento que gera o crime de aborto. Tanto no 124, quanto no 125, como no 126, a conduta é dolosa. Sendo que no 125, o dolo pode ser direto ou eventual. No 125 e no 126, o crime só vai se consumar quando houver a morte do produto da concepção. Isso é muito importante, pessoal, porque todas as condutas aqui, elas são punidas a título de dolo. Então, mediante uma ação dolosa, tá? Se for culposo, não vai ter crime. Essas condutas são processadas mediante ação penal pública incondicionada, todas, 124, 125, 126 e todas do tribunal do júri. A conduta, sabe, aquelas situações em que há propaganda de meios abortivos, de medidas abortivas, olha, usa isso que você vai abortar e tal. Se for só uma propaganda, não vai ser o crime de aborto, vai ser uma contravenção penal prevista lá na Lei de Contravenção Penal, no seu artigo 20. Pessoal, um outro ponto importante e chave na questão é o 127. O 127, ele não traz um crime, ele vai trazer aumentos de pena. Ele fala lá em agravantes, mas na verdade são aumentos de pena. E ele vai aumentar a pena para o 125 e para o 126, ok? 125 e 126, com consentimento ou sem consentimento, se na gestante causar lesões corporais graves ou gravíssimas, já vimos onde procura isso, a pena é aumentada em 1/3. Se levar a gestante a óbito, a pena é duplicada. Óbvio, o médico não quis, a pessoa que estava realizando o aborto não queria que a mulher morresse. Aqui, as duas causas de aumento são a título de préter-dolo. E olha, isso aí é meio que lógico, né? Isso não vai ser aplicado ao 124, porque o nosso ordenamento não pune em nenhuma situação, a não ser que seja para cometer um outro crime como estelionato, não pune a autolesão ou o ato de matar-se. Não é mesmo? Que nós punimos lá o induzimento, instigação e auxílio para o suicídio ou automutilação, não a automutilação e o suicídio. Então, não valerá essa causa de aumento para a mulher, a própria gestante, porque senão seria punido duas vezes a gestante, né? Isso no nosso ordenamento não é aceitável. E também, sabe aquela pessoa que simplesmente induziu a outra a abortar, falou assim, minha filha aborta, talvez inteira pela frente, só tem 15 anos, ou ela é aborta, essa mulher também, essa pessoa que induziu, ela não tem as causas de aumento. O que acontece se, por exemplo, nós tivermos uma tentativa de aborto, o crime, o aborto não aconteceu, tá? Teve a tentativa, mas não aconteceu, mas a mulher teve uma lesão corporal grave. Olha, a melhor doutrina nisso, majoritária, inclusive foi uma questão de prova de delegado de polícia que eu vou colocar para vocês na atividade, é que seria mais aplicável que fosse uma tentativa de aborto qualificado. A nomenclatura está errada, mas a gente usa do código. Uma tentativa de aborto qualificada, quando a mulher sofre lesões corporais graves ou gravíssimas, mas o feto ainda continua, a gestação continua, o feto não vem a óbito.
Olha, o artigo 128, então, para finalizar, traz causas excludentes de ilicitude. Então, ela vai ter a mesma natureza do artigo 23 do Código Penal. São causas especiais excludentes de ilicitude, tais como existem as gerais, lá no artigo 23. Vocês lembram? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Há dois casos aqui, há duas situações que permitem excluir a ilicitude da conduta. E quais seriam? O inciso primeiro trabalha com aborto necessário, onde realizar o abortamento é necessário para que seja preservada a vida, não a saúde, gente, vida mesmo da gestante. Então, você tira a vida do produto da concepção para que a gestante sobreviva. São elementos aqui nessa situação, a vida da gestante tem que estar em risco. Tem que ser o único meio de salvar a vida da gestante. E o aborto ele tem que ser praticado por médico. Aqui qualquer tipo de médico serve, tá? Não precisa ter alguma especialidade, não precisa ser um obstetra ou um cirurgião especialista nisso, né? Eu esqueci o nome disso, não é ginecologista. Esqueci. Bem, se não for realizado por médico, mas, por exemplo, uma parteira, um farmacêutico, numa situação, numa localidade remota, numa situação não me permite não dar tempo de levar para um hospital, a gente não usa o 128, inciso 1, mas a gente pode usar o estado de necessidade previsto lá no artigo 24, que também é uma causa excludente de ilicitude. Já o inciso 2, ele trabalha com outro tipo de aborto aceito no nosso ordenamento, que é o aborto sentimental. E esse aborto sentimental ocorre quando a gravidez ela resulta do estupro. Para que ele possa ocorrer sem configurar conduta delituosa, é necessário também algumas regras. E quais são as regras? Que o aborto seja praticado por médico, e a parte da doutrina fala que tem que ser um médico especialista. Aqui sim tem que ser aquele que é especialista em ginecologia e obstetrícia, né? Além disso, que a gravidez obrigatoriamente seja resultante de um estupro. E não vale aqui, tá, que a mulher seja estupradora, a mulher tem que ser a vítima. Eu já esclareço que não é necessária uma condenação criminal do estuprador, sendo no máximo necessário um boletim de ocorrência para comprovação daquela situação de aborto. Ainda, gente, é necessário o consentimento da gestante ou do seu representante legal. Sem este consentimento, não é possível realizar o aborto sentimental. O consentimento aqui pode ser formalizado, ele deve ser formalizado, o conselho médico, ele pede que seja formalizado, inclusive pode vir com testemunhas, né? E deve vir com testemunhas. Foi aquele caso que teve uma vez de uma menina de 13 anos que ia realizar o aborto e a mãe não autorizou, o representante legal não autorizou, porque o padre da localidade falou que não ia, que não era bom, que ia pecado, viu? Não pôde ter o aborto sentimental. No caso, a menina teve que fazer a gravidez. Pessoal, uma última matéria seria sobre o aborto eugênico, né? Aquele aborto feito, realizado para que se tire um feto, né? Mate o feto que tem anomalias graves, alguém que vai nascer com algum tipo de deficiência física ou mental. No Brasil isso não é aceito. Quanto ao feto anencéfalo, né? Eu vou colocar no material no portal, no Classroom, na verdade, um material que é o voto de 80 páginas, eu sei, é imenso, sobre o tema, porque é o voto dado na ação de descumprimento de preceito fundamental número 54, ajuizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, falei certo. E a atividade que vocês vão realizar é fazer um estudo sobre essa situação, para saber se o aborto de anencéfalo é mais uma das possibilidades de aborto legal, ou se anencéfalo, aquela pessoa que nasceu com deficiência, sem a parte do seu sistema nervoso central que precisa para sobreviver, se seria ou não aborto, crime de aborto, porque se seria vida. O STF, vocês vão perceber lá, falam na questão de vida viável. Então, tomem cuidado, nenhuma lida nessa matéria. E vocês vão ter até 30 de maio para colocar isso no Classroom. Vai ter bem espaço, porque vai valer os 5 pontos de conceito que seria do artigo científico. Vou sondar a sua opinião pessoal, seu parecer jurídico sobre o caso.
Terminamos então crimes contra a vida e na próxima semana a gente trabalha os restantes dos crimes de pericularização da vida e da saúde e crimes contra a liberdade individual, para que a gente entre em maio, né, falando só de crimes contra o patrimônio e aí a gente termina o programa, se Deus quiser. Muito obrigada a todos e boa semana.